Rio de Janeiro já é palco desse grande encontro que reúne aí líderes do BRICS, grupo que reúne 11 países membros e nações parceiras. A cúpula deste ano tem como tema central a reforma da governança global e a cooperação entre países do sul global. Mas você sabe o que é e como surgiu o bloco? Confira na reportagem de Gabriela Noronha. O Rio de Janeiro se prepara para receber nos próximos dias 6 e 7 de julho a cúpula de líderes do BRICS no Museu de Arte Moderna. O encontro é o mais importante do bloco em 2025, reunindo chefes de Estado, chanceleres e assessores de alto nível dos 11 países membros, além de representantes dos países parceiros do grupo. E para entender o que vai acontecer nos próximos dias, vamos voltar um pouco ao passado. Afinal, o que é o BRICS e como as decisões desse encontro podem afetar as nossas vidas? Inicialmente, talvez seja difícil pensar sobre o que há em comum entre o Brasil e a China, uma civilização milenar, ou Brasil e Rússia. E o que a Índia tem em comum com uma nação tropical localizada aqui na América do Sul. Como nações tão diferentes e distantes se uniram no que hoje é um foro de articulação político-diplomática do chamado Sul Global. Bem, essa história começou em 2001. A primeira formulação teórica, nem teórica sequer, mas conceitual da ideia de BRICS, é de um economista britânico, né, que na época era de uma dessas agências de risco. Mas ele não tinha um S, não tinha África do Sul, era Brasil, Rússia, Índia e China, que seria, digamos assim, os grandes países em desenvolvimento. Quer dizer, ele já estava prevendo, isso foram em 2000 mais ou menos, ou 2001, ele já estava prevendo que ia haver uma mudança da economia, que não se podia mais tratar só na base das economias desenvolvidas, do G7, etc. Ao longo dos anos, o termo foi se consolidando, até que em 2006 o BRIC deixou de ser apenas uma sigla, quando os chanceleres dos 4 países se reuniram para tratar de temas de interesse em comum. E com a incorporação da África do Sul em 2011, o S foi acrescentado ao acrônimo original. Outro marco importante foi a criação do próprio banco em 2014. Atualmente, há 2 categorias de participação no BRICS, países membros e países parceiros. 11 membros participam de todas as reuniões e do processo decisório. Já na modalidade de países parceiros estão outros 10 países, sendo que o Vietnã foi o último a ser aceito. Ele talvez não fosse suficientemente representativo, digamos, desse sul global de que se fala hoje, né? Especialmente ele não tinha países árabes, por exemplo, na sua configuração. E aí teve essa expansão que se deu em Joanesburgo, que eu acho que foi positiva, que tornou o BRICS mais representativo. Claro, quanto mais países você tem, mais difícil é você manter consenso. Isso é uma coisa evidente, é um desafio. Por outro lado, mais peso você tem. E o que nós temos em comum? Os interesses dos países em desenvolvimento, a manutenção das regras do comércio internacional, uma cooperação mais diversificada. Não faz sentido o Brasil depender só dos Estados Unidos ou digamos lá, um país da África, depender só da União Europeia. Vamos diversificar. Em 2025, a presidência do BRICS está sob o comando do Brasil. Mais de 100 reuniões preparatórias foram realizadas entre fevereiro e julho deste ano, muitas delas por videoconferência. Sherpa é um nome de origem tibetana. Na verdade, é um povo do Tibete, né, que é muito acostumado a subir o Himalaia, as montanhas altíssimas, e ajudar as pessoas a chegarem ao topo. Como nas reuniões de grupos como G20, BRICS, é preciso ter alguém que ajude os presidentes a chegarem à reunião final, que é a reunião de cúpula, então se dá o nome de Sherpa justamente àqueles que ajudam os presidentes a conduzir a presidência até o final, ou seja, até o, vamos dizer assim,
o elemento mais alto, ou seja, o ponto mais alto da presidência naquele ano. No Rio de Janeiro serão discutidos temas como cooperação e saúde global, comércio, mudança do clima e governança da inteligência artificial. De forma inédita, a cúpula no Rio de Janeiro também vai contar com a participação popular. Isso também foi uma orientação que nós recebemos diretamente do presidente. O presidente falou, olha, G20 e BRICS tem que ter uma visão da vida real das pessoas. Então a gente tem que pensar em que as decisões aqui não sejam abstratas e distantes da realidade, não. Elas têm que incidir diretamente sobre a vida das pessoas. Mas para isso é preciso ouvir também as pessoas. Então nós fizemos no G20 pela primeira vez uma reunião dos Sherpas com representantes da sociedade civil. E agora no BRICS também pela primeira vez. Nós fizemos uma reunião em abril, no Rio de Janeiro, e nós tivemos como Sherpas a oportunidade de ouvir representantes do meio acadêmico, movimentos sociais, empresariado, mulheres, jovens. Então foi uma boa experiência para que a gente possa também ter instrumentos para que as decisões e declarações dos líderes reflitam adequadamente esses anseios da população.